Oi, meu nome é Janice e hoje a gente vai estar conversando sobre alguns documentos norteadores, tá? Norteadores para a construção do currículo escolar. E a gente vai falar então sobre PCNs, DCNs, sobre a BNCC e sobre o referencial curricular para a educação infantil. O que são esses documentos e qual a diferença entre eles? Se você está curioso para saber quais são as diferenças, vem comigo. Bom, quando a gente fala sobre PCNs, a gente vai estar falando dos parâmetros curriculares, tá? Quando a gente fala de DCNs, a gente vai estar falando das diretrizes curriculares. Quando falamos de BNCC, a gente fala de uma base nacional comum, tá? Comum para todo o Brasil, então. E quando a gente fala de RECINEI, é o Referencial Curricular Nacional para a Educação Infantil, tá? Aqui específico. O que são, então, esses documentos e quais as diferenças? A gente vai estar vendo nos slides agora. Bom, iniciando, então, pelos PCNs, tá? Tem mais de um PCN, por isso que a gente fala, às vezes, PCNs. Mas os parâmetros curriculares, então, eles são algumas diretrizes separadas por disciplinas, tá? E vão ser elaboradas pelo governo federal e não são obrigatórios. Esse item é interessante vocês sublinharem, tá? Não é obrigatório em lei, tá? Então, eles existem sim, eles podem ser usados ainda mesmo após a construção da BNCC, tá? Que também é uma dúvida que chega até mim. Eles não são obrigatórios, mas eles podem sim ser usados, tá? Elas visam, então, subsidiar, tá? E orientar a elaboração, essas regras, essas diretrizes, ou a revisão curricular. Ainda a formação continuada, inicial e continuada dos professores, as discussões pedagógicas, tá? Internas nas escolas, a produção de livros e outros materiais didáticos e a avaliação, tá, do sistema de educação. Então, como a gente falou, são diretrizes, são orientações e referências, tá? Você vai ter uma orientação ali, mas não é obrigatório. Nas diretrizes curriculares, então, a gente também vai ter mais de uma. Tem origem da LDB, tá? 9394/96, tá? De 1996, então, que assinala ser incumbência da União, ó, o que diz na LDB. Estabelecer, em colaboração com os estados, com o Distrito Federal e com os municípios, competências e diretrizes para a educação infantil, o ensino fundamental e o ensino médio, que nortearão os currículos e os seus conteúdos mínimos, tá? De modo, então, a assegurar a formação básica comum. Aí tem-se as diretrizes para a educação infantil, para o ensino fundamental, para o ensino médio e para a formação de professores, tá? Tem 4 DCNs, então. A DCN, como a gente falou, são normas, tá? E essas são obrigatórias. Então, coloque aí no lado das DCNs. Obrigatórias. A educação básica. Por quê? Porque tá pedindo na lei, tá? Os parâmetros não, são apenas referências os parâmetros, tá? As DCNs são metas e objetivos, ó, vale a pena a gente sublinhar também, que orientam, então, o planejamento curricular das escolas e dos sistemas de ensino. Elas são discutidas, concebidas e fixadas, então, pelo Conselho Nacional de Educação, pelo CNE, orientam as políticas públicas e a elaboração, o planejamento, execução e avaliação das propostas pedagógicas e curriculares. Aqui, como me pediram, tá? Exatamente para a educação infantil, mas a gente tem todas essas 4, tá? Então, nos outros também, ela vai estar fazendo basicamente as mesmas coisas. A BNCC, mudando então para o campo da BNCC, é um outro documento, tá? É a Base Nacional Comum na Política Educacional, então, do MEC. Ela tem a finalidade de promover tanto o controle da aprendizagem dos estudantes, como dos professores e da própria escola. Ou seja, porque a base foi criada exatamente para o controle das aprendizagens, para ter-se uma igualdade e uma equidade, tá? A BNCC e o alinhamento, então, da educação básica propõe uma educação
com igualdade, com diversidade e com equidade. A gente tem 3, tá? É a BNCC Educação Infantil, tem a do ensino fundamental e do ensino médio. Como eu falei antes, tinha específica desse N da Educação Infantil porque me pediram, tá? Quais as diferenças entre os documentos da Educação Infantil. Por isso que eu tô criando esse vídeo. Lembrando, não esqueça de curtir, tá? Aproveita já e curte o nosso vídeo. Assim eu vou entender que vocês estão gostando e vou continuar produzindo mais vídeos, tá? Para vocês. Trago aqui esse item, ele tá também, tá? Essa foto aqui que eu fiz sobre a BNCC tá no nosso vídeo sobre a BNCC. Eu vou deixar aí em cima no card, tá? Vocês podem estar dando uma olhada depois. A BNCC, então, ela tá sim dentro do currículo da rede, ela tá no PPP da escola e vai estar no plano de aula do professor. Por quê? Porque ela é uma norma, tá? A BNCC é obrigatória também. A BNCC foi elaborada à luz do que diz, então, os PCNs e as diretrizes, ou seja, aquelas referências, aquelas orientações e aquelas metas e objetivos, tá? Então, a BNCC não vai fugir do que tá lá, não vai ter nada extraordinário, tá? São itens que a gente também vê por lá. E a BNCC, a Base Nacional Comum Curricular, então, é um documento de caráter normativo. Vamos colocar aqui em cima, ou seja, ela é obrigatória, tá? Obrigatório. Por quê? Porque sim, é uma lei, é normativo. Uma observação. Se você vê na sua prova e tiver apenas normativo, você tem que assinalar o normativo, tá? Conforme a BNCC, o enunciado da BNCC é esse, que ela é um documento de caráter normativo. Porém, se não falar conforme a BNCC e tiver sim alternativa normativa e obrigatório, você tem que colocar normativa e obrigatório. Você só vai escolher entre uma das duas, tá? Se na alternativa A tiver obrigatório e na B tiver normativo, você vai escolher normativo. Se no enunciado tá pedindo conforme então a BNCC, a luz da BNCC, o que diz, tá? Aí sim é apenas normativo porque tá no seu enunciado. Porém, se não pedir, você pode colocar os dois, tá? Porque é obrigatório e normativo. Que define, então, o conjunto orgânico e progressivo de aprendizagens essenciais que todos os alunos eles devem desenvolver ao longo das etapas e modalidades, tá? Na educação básica, ou seja, educação infantil, ensino fundamental e ensino médio. Aqui eu trouxe esse quadro para a gente dar uma analisada, tá? A LDB, a gente sabe que é a nossa lei maior, né? A lei maior da educação brasileira. E depois a gente vai ter, então, o PCN, que são aquelas orientações e referências que eu falei para vocês, são divididas por disciplinas, tá? E não é obrigatório para a construção do currículo. Fiz esse quadradinho para fixar, tá, gente? As DCNs, então, são as metas e objetivos, ó, que a gente traz, e são obrigatórias, sim, para a construção, então, do currículo. E a BNCC, que é comum a todo o território, é obrigatória também para a construção do currículo, tá? Então, a gente leva em conta também o que diz a lei, tá? Para estar construindo o currículo. Então, a gente pode dizer que apenas o PCN, tá? Não é para a construção do currículo, as outras 3, sim. E o referencial curricular para educação infantil? Bom, o referencial, ele constitui-se um conjunto de referências, então, e orientações pedagógicas, tá? Que visa contribuir com a implantação e implementação das práticas educativas, tá? Ou seja, aqui a gente vai estar trabalhando mais com a prática. E o referencial curricular para educação infantil, então, ele constitui-se, tá? Em um conjunto de referências e orientações. Aqui a gente tem 3, tá? O referencial curricular, então, tem 3 volumes. Depois a gente vai estar vendo cada um deles. Que visa, então, contribuir para a implantação ou implementação das práticas educativas de qualidade, tá? Então, ela vai trazer itens com intencionalidades educativas que possam promover e ampliar as condições necessárias para o exercício da cidadania das crianças brasileiras. O referencial, então, curricular para a educação infantil é composto de 3 volumes, tá? Que pretendem contribuir para o planejamento, para o desenvolvimento e para a avaliação das práticas educativas, além da construção das propostas dos PPPs, tá?
propostas educativas ou PPPs das escolas, que respondam, então, às demandas das crianças e seus familiares nas diferentes regiões do país. Os 3 volumes são: o primeiro, intitulado, então, Introdução, traz reflexões sobre creches e pré-escolas, infância, educação e profissionalização, além do referencial teórico que sustenta a obra. O segundo, então, é o volume que intitula-se Formação Pessoal e Social e trata dos processos de construção da identidade e autonomia das crianças. E o volume 13, então, é com o título Conhecimento de Mundo e traz 6 documentos, cada qual relacionado aos subeixos do trabalho: movimento, música, artes visuais, linguagem oral e escrita, natureza, sociedade e matemática, tá? Então, a gente vai ter 6 itens, 6 subeixos, tá? Vale a gente lembrar, então, que não é obrigatório, tá? Não é obrigatório. Então, a gente pode sim estar usando ou não. Deixo aqui meus contatos para vocês, então, tá? Qualquer coisa é só me chamar. Não esqueça de se inscrever no canal, tá? E ative o sininho, porque a gente sempre vai estar trazendo vídeos com atualizações e informações relevantes para os concursos. Então, ative o sininho que você vai estar sempre sendo notificado dos novos vídeos. Ainda, a princípio a gente traz, tá, toda segunda, quarta e sexta-feira, mas talvez possa ocorrer mudanças, então por isso eu falo para vocês se inscreverem, ok? Até mais!